Olá pessoal, vamos para mais uma Coisas de Guerra? Hoje eu gostaria de falar com vocês sobre a invasão da Polônia pelo contexto soviético, mas antes eu fiz um vídeo falando sobre a invasão da Polônia pelo contexto nazista e pelo contexto polonês, né? Agora eu gostaria de falar sobre a invasão da Polônia pelo contexto soviético, né? Antes, né, de falar pelo contexto soviético, gostaria que vocês deixassem aquele like, compartilhassem o vídeo e comentassem aí se gostou ou não, porque o conteúdo tá bom e tá brabo. É, antes não, já começando o conteúdo, eu gostaria de falar sobre esse fato. Muitos historiadores falam que a história não se repete. Eu já falo, junto com alguns outros, que a história se repete. E vamos falar sobre esse fato que está aqui, né? Eu deixei grifado aqui que o próprio Stalin, né? Ele tem uma aspa aqui em cima aqui, falando que o próprio Stalin ele alegou que resolveu invadir a Polônia porque ali existiam pessoas bielorrússia, que está aqui, população bielorrússia e ucraniana. Pessoal, na época, né, em 39, a Ucrânia e a Bielorrússia não eram Estado soberano, ou seja, não eram países, né, e sim repúblicas soviéticas, né. E a própria Polônia na própria Polônia existiam russos, ou seja, bielorrussos e ucranianos, né. E coincidentemente, né, que talvez sejam para muitos historiadores que não consideram que a história volta, né, que a história se repete, né, o próprio Vladimir Putin alegou que ele invadiu a Ucrânia, nesse texto grifado, que ele invadiu a Ucrânia para proteger os russos que estão na Ucrânia, entende? Até usa esse termo aqui, ó, para desnazificar a Ucrânia, entende? Vamos botar, para proteger os russos dos nazistas, entende? Em pleno século XXI, né? Então, eu já deixo esse vídeo já falando para vocês que, para mim, a história se repete e eu estou pegando esse fato histórico aqui e mostrando para vocês, né? Agora, vamos para uma outra parte do vídeo falando sobre como foi o Tratado Ribbentrop-Molotov, o que o Stalin falou sobre a invasão da Polônia, né? Vamos lá. Tá grifado aqui que na noite de 17 de setembro foi quando o próprio ministro das Relações Exteriores, né, o Molotov, convocou o embaixador, né, do comitê, era um representante nazista na União Soviética, né, para conversar como seria a invasão da Polônia, né. Isso aqui é um resumo óbvio, né, e que ele iria chamar o embaixador polonês, que tá esse nome aqui, que para mim é impronunciável, né? Quem fala russo ou ucraniano já sabe já de qual é salteado esse nome, né? Para falar como seria a invasão. Automaticamente, o próprio Joseph Stalin estava pessoalmente nessa reunião, né? Vamos mostrar quem é o representante nazista na União Soviética. Era esse aqui, né? O representante Molotov é esse aqui. Agora, o representante nazista era esse aqui. Era um rapaz letrado, formado em filosofia, formado em várias outras academias e que naquele momento representava a própria Alemanha na União Soviética, né? O Ribbentrop e o Molotov eram ministros russos, né, das relações exteriores. Um era russo e outro era nazista, né? O Molotov era russo e o Ribbentrop era alemão nazista, né? E paralelo a isso, né, temos o representante polonês na própria União Soviética, né, que foi chamado e não concordou com isso. Está aqui no texto que o próprio representante polonês na União Soviética ele não aceitou isso e foi para a França. Está aqui, ó. Ele não aceitou isso e foi para a França. Óbvio, né? Porque ele não concordou com essas duas ditaduras, né? Óbvio que ele queria ter retaliação, né? Então fica aqui grafado essa primeira fase do vídeo falando sobre alguns acordos, né? Não militares e sim civis, né? Entre os poloneses, soviéticos e os alemães, né? E a não concordância do embaixador russo e embaixador polonês na União Soviética, né? Agora vamos falar sobre a invasão da Polônia mesmo, né?
Pessoal, os primeiros soldados que cruzaram chegaram a cerca de 500 mil soldados poloneses, aliás, soviéticos, que cruzaram a fronteira da Polônia. Óbvio que a Polônia não estava preparada para isso. O ministro polonês, né, sabia, mas militarmente a Polônia não estava preparada para isso. A Polônia estava combatendo no fronte contra a Alemanha. Está aqui, ó, contra a Alemanha. Eles estavam aqui, muitos militares estavam aqui. A Polônia chegava a mais ou menos uns 500 ou 200 mil soldados, né, no geral, né, poucos equipamentos, força aérea quase nada, e tanques sem nada também. Alguns livros falam que, e alguns documentários falam que a própria Polônia tinha mais cavalo do que tanques, né? E vamos lá. A Polônia, né, soldados soviéticos voltaram, atacaram, cruzaram a fronteira, 4 mil tanques foram junto com esses soldados, 5.500 tanques também foram, canhões foram junto, né, também. Esses foram o armamento, né, militar da União Soviética, e cerca de 2.000 tanques, cerca de 2.000 aeronaves atacaram a Polônia, né. O engraçado é que antes do Tratado de Land-Lease, né, que foi entre o Stalin e o presidente dos Estados Unidos, né, a União Soviética tinha um equipamento bélico bom, mas não era necessário, entende? Não era necessário para uma guerra. E aqui está uma prova que foi baixo. Comparado à Alemanha, filho, isso aí foi baixo, né? Então, né, a gente já fica com esse registro. Aí está aqui, ó, eu deixei grifado, né? Embora a conquista da Polônia tenha protegido muito mais rápido o que planejava, no entanto, por exemplo, o chefe de Estado tá. Pessoal, eu deixei grifado isso aqui, e eu estou tipo que relembrando, né? Por causa de quê? Os alemães, eles acharam que, pela demora, né, da Alemanha, da União Soviética, de atacar a Polônia, né, os alemães achavam que, tipo assim, teria que fazer o trabalho todo sozinho e tal. Né? Tô aqui, esse chefe do Estado-Maior pensou isso, tá aqui grifado, né? Não é à toa que a Alemanha atacou quase um mês antes, né? E a União Soviética atacou já quase na metade do mês, né? Então fica grafado isso. E também eu gostaria de deixar uma coisa bem peculiar, né? Muitas pessoas se perguntam por que a Grã-Bretanha e a França não declarou guerra e também não atacou a União Soviética. Pessoal, a Polônia, a Grã-Bretanha, né, não tinha contingente, não tinha poder militar para poder atacar duas nações soberanas. Está grifado aqui, eu só estou resumindo. Duas nações soberanas igual a Polônia e igual a Alemanha, igual a União Soviética. E isso era notório. O poder que a Alemanha tinha, né, era muito. Chegava a bater de frente com os Estados Unidos. Algumas pessoas falam que se fosse um mano a mano, né, entre os alemães e os estadunidenses, ia ser difícil, né, os estadunidenses ganhar na época, né. Os Estados Unidos só ganhou da própria Alemanha porque a Alemanha já estava desgastada na Segunda Guerra, né? E também veio o quê? Veio a resistência polonesa, veio os ingleses, né? Veio também a resistência francesa, que naquele momento a França estava sobre ocupação nazista, né? Então fica aqui também esse fato, né? Mas, né, o motivo que o Chamberlain, né, que era o ministro antes do Winston Churchill, né, ter arregado, né, nessa ofensiva contra a União Soviética e contra a própria Alemanha, foi esse, por não ter força o suficiente, entende? E tá aqui uma cláusula, né, que tá também sobre a proteção que a Polônia tinha sobre os aliados e tal. Isso para mim foi uma desculpa que os próprios aliados tiveram no começo para não poder atacar a Rússia, a União Soviética e também a Polônia e também a Alemanha, né? E sim deixar a União Soviética de lado e atacar somente a Alemanha. Então, pessoal, fica aqui esse registro falando sobre o que foi um pouco da agressão soviética na própria Polônia, né? E eu espero que vocês tenham gostado do conteúdo. Fica aqui gravado esse conteúdo. Venha compartilhar esse conteúdo, deixar aí aquele like, tá?
Até a próxima. Tchau, tchau, pessoal.